Bom dia, oitavos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 23/10, aula de língua portuguesa. Estaremos fazendo a correção das atividades, orações subordinadas substantivas reduzidas e desenvolvidas. No primeiro momento, iremos corrigir as atividades do Caderno de Atividades, volume 3, páginas 37 e 38. Em seguida, estaremos fazendo uma revisão geral sobre o conteúdo. Então, para a gente responder as questões das páginas 37 e 38, nós precisamos analisar a página 36. Então, vamos lá. Lá na página 36, nós temos uns quadrinhos ali, né, que dizem assim: em 2014, com 17 anos, Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Leia esta história em quadrinhos para responder as questões de 1 a 3. Aos 11 anos, Malala Yousafzai começou a escrever um blog sobre os problemas que as meninas paquistanesas enfrentavam para ir à escola. Escrevia sob o pseudônimo de Gul Makai. No blog, ela denunciava que os talibãs que controlavam a região onde vivia, Swat, proibiam as meninas de frequentar a escola. Isso é coisa de infiéis. Observem que é a fala, né, dos personagens aí. Seus textos se tornaram tão relevantes que, em outubro de 2012, um grupo armado talibã atacou seu ônibus escolar e atiraram em sua cabeça. Mas Malala sobreviveu ao ataque e sua história ficou conhecida internacionalmente. Em vez de se deixar intimidar, ela virou embaixadora na luta pelo direito de meninos e meninas à educação. Meses mais tarde, se tornaria a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Alguém uma vez disse que um livro, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Vamos lá, então. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é uma conjunção integrante. Como que a gente sabe quando é conjunção integrante e quando é pronome relativo? Quando for pronome relativo, a gente pode trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Quando for conjunção integrante, além da gente não poder fazer a substituição, ela vai ser usada para unir duas orações diferentes. Então, eu tenho, na primeira, aos 11 anos, Malala começou a escrever um blog sobre os problemas que as meninas paquistanesas enfrentavam. Vamos substituir. Sobre os problemas os quais as meninas enfrentavam. Então, aqui nós temos pronome relativo. No blog, ela denunciava que os talibãs que controlavam a região onde vivia, então, que os talibãs, os quais controlavam a região onde vivia, dá para substituir. No blog, ela denunciava que os talibãs que controlavam a região onde vivia. No blog, ela denunciava isso. Observe que nós temos conjunção integrante porque nós já podemos substituir por isso e não dá para substituir por os quais. No blog, ela denunciava os quais os talibãs não funcionam. Então, aqui nós temos conjunção integrante. Seus textos se tornaram tão relevantes que, em outubro de 2012, um grupo armado, tão relevante, os quais um grupo armado, né? Nesse caso, a gente não consegue fazer a substituição, porque tem que ser o que mesmo, mas funciona como pronome relativo, porque o grupo armado faz referência a relevantes. Então, só para a gente estar resgatando, como que eu sei quando o que é pronome relativo e quando ele é conjunção integrante? Para ficar mais fácil para vocês, é só vocês observarem que nessa terceira alternativa, eu tenho o que logo depois de um verbo. Ou seja, é alguma coisa que completa o sentido da primeira oração. E eu posso substituir por isso. Eu poderia dizer, no blog, ela denunciava isso. Ou seja, esse isso está introduzindo a segunda oração. Por isso, funciona como conjunção integrante. As demais, a primeira, a segunda e a quarta, nós temos uma espécie de pronome relativo, em que os termos são relacionados, né? O que vem antes relacionado ao que vem depois do que. Ok, até aqui? Certinho? Vão confirmando aí para mim se estão acompanhando, se está tudo bem, tá? Releia o período a seguir e responda às questões. No blog, ela denunciava que os talibãs que controlavam a região onde vivia proibiam as meninas de frequentar a escola. Qual é a transitividade do verbo proibiam? Aí nós temos que lembrar, é transitivo ou intransitivo? Se eu dissesse só, ela proíbe. Proíbe o quê? Então, é transitivo.
Vamos observar o complemento, se tem complemento com preposição ou sem preposição, ou se tem os dois. Quem proíbe, proíbe alguma coisa a alguém, não é isso? Ele proibiu a menina de usar a cadeira. Então, você proíbe alguma coisa a alguém, ou você proíbe a alguém alguma coisa, não importa a ordem. Desde que vocês entendam que o verbo proibir, ele precisa de dois complementos. Por isso, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Observem que nós temos proibiam quem? As meninas. De quê? De frequentar a escola. Portanto, nós temos dois complementos aí. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Qual é a função sintática da oração que foi sublinhada em relação à oração principal? Se eu tenho proibiam quem? As meninas. De quê? De frequentar a escola. Essa expressão que aparece aí, de frequentar a escola, que é uma espécie de complemento verbal, observem que ela é também uma oração, porque eu tenho o verbo aqui, ó, frequentar. E eu tenho um complemento verbal com uma preposição. Portanto, qual a função dessa oração aí? Objeto indireto. Então, é a parte do complemento que tem a preposição, é o objeto indireto. E observamos que não há conjunção integrante conectando as orações. Nós não temos nem o que, nem o se. Se eu não tenho conjunção integrante, significa que eu tenho uma oração subordinada, substantiva, reduzida. Se nós tivéssemos aqui ó, o que, proibiam as meninas que não frequentassem a escola. Se eu tivesse o que, nós teríamos uma espécie de oração subordinada substantiva, objetiva indireta, que estaria desenvolvida. Como eu não tenho o que, eu tenho uma subordinada substantiva reduzida. Só para a gente lembrar, as desenvolvidas são a que nós já conhecemos, que possuem aquela classificação, porque possuem a conjunção que. E as reduzidas é quando você tem uma outra oração, mas você não tem a conjunção e o verbo está na forma nominal, geralmente no infinitivo. Né? Foi o que nós vimos na aula de terça-feira. Até aqui, ok? Estão acompanhando? Continuando, então. Maria Luísa é porta-voz da turma, né? Ok. Júlia também. Beleza. Continuando, então. Reescreva o período apresentado na questão 2. Vou pegar minha apostila aqui, que aqui está escondendo para mim. Reescreva o período apresentado na questão 2, modificando a oração destacada e introduzindo a conjunção integrante. Então, se a gente voltar aqui à questão 2, eu tenho, proibiam as meninas de frequentar a escola. Nós não temos a conjunção integrante, nós precisamos inserir a conjunção. Então, como ficaria essa oração de modo desenvolvido? No blog, ela denunciava que os talibãs que controlavam a região onde viviam proibiam as meninas de que frequentassem a escola. Agora eu tenho a segunda oração desenvolvida, porque eu inseri a conjunção que. Então, quem proíbe, proíbe alguém de alguma coisa. Então, só retomando aqui. Nós pegamos essa oração, colocamos o que aqui? Proibiam as meninas de que frequentar. Aí observem que o verbo tem que ser modificado, porque o verbo aqui está no infinitivo. Então, conjugando, proibiam as meninas de que frequentassem a escola. Alguém ainda tem dúvida como que nós fazemos a oração reduzida virar desenvolvida e vice-versa? Vocês conseguiram compreender o que foi feito aqui? Nós apenas inserimos a conjunção que. Dessa forma, a oração se tornou uma oração desenvolvida. Ok? Às vezes acontece assim, oitavos anos. Nossa, é tão difícil, tem tanto nome, mas é, na verdade, repetição. A gente sabe que nem precisaria dizer que ela é uma oração desenvolvida, porque nós já sabemos as classificações. Era mais fácil a gente dizer que nós temos 6 orações e essas orações também podem ser reduzidas, né? Porque quando você fala oração desenvolvida, parece que é outra coisa. E não é.
é apenas a classificação das orações subordinadas substantivas que nós já conhecemos. Então, é um outro nome que você dá a mesma coisa, vamos dizer assim. Reescreva os períodos a seguir, transformando as orações subordinadas substantivas desenvolvidas em reduzidas. Se eu tenho a desenvolvida, eu tenho o que? Se eu quero transformar em reduzida, o que eu faço? Retiro o que e modifico o verbo na forma nominal. Então, vamos lá. Uma menina paquistanesa prometeu uma coisa, que desobedeceria ao Talibã. Então, eu sei que esse que tem que sair. Uma menina paquistanesa prometeu uma coisa, retirando o que, mudando aqui na forma nominal, passando para o infinitivo, desobedecer ao Talibã. Então, olha como que foi simples. Apenas retiramos o verbo, a conjunção que, pegamos o verbo que tem aqui, ó, e transformamos ele na forma nominal, infinitiva. O que ela prometeu? Desobedecer, olha aqui o verbo na forma infinitiva, terminado em R, ao Talibã. A mesma coisa foi feita na letra B. Ela sabia que era importante sua luta. Vamos tirar o que? Ela sabia, era importante. Era vem do verbo ser, que é a forma infinitiva antes de ser conjugada. Ela sabia ser importante sua luta. Então, eu peguei, retirei o que e transformei o verbo na forma original, infinitiva. Na letra C, os brasileiros desconhecem que há uma desproporção entre o número de meninos e meninas nas escolas ao redor do mundo. O que está aqui, ó? Os brasileiros desconhecem que há. Há vem do verbo haver. Então, já sei qual é a forma infinitiva. Retirei o que? Os brasileiros desconhecem haver uma desproporção entre o número de meninos e meninas nas escolas ao redor do mundo. Então, só observando, nós fomos diretamente onde está o que, retiramos, pegamos o verbo e colocamos ele na sua forma original antes de ser conjugada, que é a forma infinitiva. Ah, mas você disse que pode aparecer no particípio e no gerúndio também. Pode. Entretanto, a forma mais usada é o infinitivo. Quando for aparecer no particípio e no gerúndio, geralmente se pede passe a oração para a forma reduzida de particípio, reduzida de gerúndio. Então, já guardem isso. Vou fazer a conjugação do verbo no infinitivo. Só se não acontecer que eu vou tentar o particípio e o gerúndio. Ok, pessoal? Ficou claro para todo mundo o que foi feito nessa questão 4? Alguém ainda tem dúvida ou está tudo ok? Temos a letra D ainda, né, que eu pulei aqui. D e E. Continuando, então. É importante que saibamos sobre os 130 milhões de garotas impedidas de ir à escola em razão de casamentos prematuros, conflitos locais ou trabalho infantil. O que está aqui? É importante, saibamos. Saibamos vem do verbo saber. Então, é importante saber sobre. Quem vai saber? Nós, né? Então, é importante sabermos. Porque ele diz saibamos. Saibamos se refere a nós. Nós saibamos. Então, é importante sabermos sobre os 130 milhões de garotas. E na letra E, os terroristas queriam que os objetivos de Malala fossem anulados. Já vou voltar, tá, Julie? Os terroristas queriam, retirei o quê? O que eles queriam? Fossem anulados, vem de anular. Então, queriam anular os objetivos e as ambições de Malala. Essa letra E, ela modificou um pouquinho, porque você tem uma locução verbal, né? Fossem anulados, que vem de anular. O que a Julie perguntou? Por que ele colocou esse e as ambições? Qual é a alternativa? Ah, na letra E, Julie? Isso aqui. Tá, letra E. Na letra E, o que foi feito aqui? Ah, na verdade, deve ser erro da apostila. Queriam anular os objetivos. Esse ambições aí entrou a mais. Entendi. Deve ser erro da apostila. Tá? Então, pode retirar. O certo seria, os terroristas queriam anular as ambições de Malala.
Ok? Muito obrigada, muito bem visto, não tinha nem reparado. Ok, pessoal? Então, questão 4, ok para todo mundo? Então, se nós identificamos agora como fazemos a transformação das desenvolvidas para as reduzidas, o que eu falei, Julie? Queriam anular os objetivos. Não entendi. Ah, tá. Eu falei ambições? Na verdade, vocês vão retirar as ambições, né? O que tem que sair é e as ambições. Ok? É isso aqui que vai sair, ó. E as ambições. Beleza. Então, já que nós observamos como fazemos essa transposição das desenvolvidas para se tornar reduzidas e vice-versa, a última questão, ela pede para a gente identificar quando as orações são desenvolvidas e quando elas são reduzidas. E aí é fácil, né? O que nós vamos observar? Se tiver o que, ela é desenvolvida. Se não tiver o que, ela é reduzida. Muito fácil isso aqui, né? A funcionária afirmou estar preparada para o cargo. A segunda oração começa sem a preposição que. Observem que o verbo está no infinitivo. Ela é uma oração reduzida. A letra B, eu aposto que ele chegará atrasado. Observem que eu tenho a presença do que iniciando a segunda oração, portanto, oração desenvolvida. Na letra C, todos diziam ser fundamental. Não tenho a presença do que, tenho o verbo no infinitivo, portanto, ela é reduzida. Letra D, lembre-se de que é importante sua presença. Eu tenho a presença do que aqui, portanto, ela é desenvolvida. E na letra E, diga-lhe apenas isso, que o problema já foi resolvido. Observem que eu também tenho a presença do que, então é uma oração desenvolvida. Essa questão é só para vocês relembrarem o conceito. Se eu tenho o que, ela é uma oração desenvolvida. Se eu não tenho, ela é uma oração reduzida. Facinho essa, hein? Agora, transcreva as orações destacadas conforme as solicitações. Vamos destacar as 3 orações que exercem a função sintática de objeto direto. Então, nós vamos voltar às orações em cima para a gente poder classificar. A funcionária afirmou. Quem afirma, afirma algo, não é isso? Afirmou isso. Então, aqui nós temos uma oração. Mas ele pediu para indicar só as desenvolvidas? Só as desenvolvidas. Então, aqui eu teria uma reduzida objetiva, mas vamos direto para as desenvolvidas, né? Eu aposto isso. Quem aposta, aposta alguma coisa. Então, aqui eu tenho objetiva direta. Lembre-se disso. Quem se lembra de alguma coisa. Então, agora eu tenho uma objetiva indireta. E diga-lhe apenas isto, 2 pontos, eu tenho a apositiva, porque tem a função aí para a gente de aposto. Retomando aqui o raciocínio, então. A funcionária afirmou estar preparada para o cargo. Quem afirma, afirma alguma coisa. Então, ficaria, a funcionária afirmou isso. Portanto, aqui eu tenho uma objetiva direta. Mesmo sendo reduzida, ela é uma objetiva direta. Então, já coloquei aqui embaixo. Que ele pediu para identificar tanto reduzida quanto desenvolvida. Eu aposto que ele chegará atrasado. Eu aposto isso. Quem aposta, aposta alguma coisa. Então, isso é o complemento do verbo apostar. Então, que ele chegará atrasado é a nossa oração objetiva direta. Todos diziam ser fundamental aquela discussão. Todos diziam isso. Então, isso completa o verbo dizer. Portanto, aqui também eu tenho uma oração subordinada objetiva direta. Então, nas 3 primeiras, as orações que estão destacadas completam verbos sem preposição. Verbo afirmar, verbo apostar e verbo dizer. Portanto, elas são objetivas diretas. No segundo, a oração que exerce... É segunda, tá vendo? Tem até o número 1 aqui, ó, outro erro aqui, ó. Deveria ser 2, né? A oração que exerce a função sintática de objeto indireto. Para ser objeto indireto, nós temos que ter a presença de uma preposição completando o verbo. Isso acontece para a gente lá na letra D. Lembre-se de que é importante sua presença. Lembre-se de
isso. Então, lembre-se disso. Portanto, eu tenho na letra D a nossa oração subordinada aí, objetiva e indireta. E na terceira, aquela que exerce para a gente a função de aposto, é o último caso. Diga-lhe apenas isto, né? Que o problema já foi resolvido. E aí você vai substituir por isso também, né? Diga-lhe apenas isto, isso. Porque você tem a presença do que, então dá para desenvolver. Essa questão aqui era para a gente estar revisando a classificação das orações subordinadas. Dessa forma, relembrando a função dos termos, né? Objeto direto, complemento sem preposição. Objeto indireto, complemento com preposição. E o aposto aparece sempre após 2 pontos, especificando aí alguma coisa. Ok até aqui? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Alguma coisa? Preciso voltar em alguma coisa? Alguém ainda não entendeu? É isso que eu estava comentando. Ele colocou 1 e 3, né? De vez em quando a gente encontra assim alguns errinhos de digitação. É normal. Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu trouxe aqui para a gente estar analisando algumas questões e um resumão geral aqui para a gente estar tirando as últimas dúvidas, nas remanescentes. Para a gente sair daqui hoje sabendo tudo de orações subordinadas substantivas. Então, vamos relembrar aí uma revisão geral. Não precisam copiar nada. Se vocês quiserem, eu até envio para vocês esses slides aqui no comecinho, ó. Tem aquela explicação que eu dei de orações reduzidas, desenvolvidas. Eu posso apagar essa parte aqui das atividades e enviar essa revisão com as frases que nós estaremos analisando. Então, eu envio mais em seguir, tá? Assim que eu for enviar o link, eu envio isso aqui junto. Então, orações subordinadas substantivas. Nós sabemos que são aquelas orações em que uma depende da outra, por isso elas são subordinadas, e essa subordinada tem valor de substantivo. Ou seja, eu faço a substituição da segunda oração por isso. E aí nós vamos lembrar, quando eu substituo a segunda oração, ela pode ter valor de sujeito, e aí ela será classificada como subjetiva. Predicativo do sujeito, e ela será classificada como predicativa. Complemento nominal, e ela será classificada como completiva nominal. Objeto direto, e será objetiva direta. Objeto indireto, objetiva indireta. E aposto, ela será apositiva. E aí vamos relembrar, né, de mais algumas coisas que nós pontuamos. Para ser sujeito, a segunda oração precisa estar na ordem invertida. Lembram disso? Para ser subjetiva e ter função de sujeito, precisa estar na ordem invertida. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que nós vamos inverter a ordem e a oração subordinada vai para o começo. A predicativa é aquela que aparece após um verbo de ligação. O ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar. A completiva nominal completa um nome, esperança, sossego, fé. A objetiva direta completa o verbo, que é o complemento verbal sem preposição. A objetiva indireta também completa o verbo, mas com uma preposição. E a apositiva é aquela mais fácil, porque aparece sempre após os 2 pontos, tendo a função de aposto para explicar alguma coisa. Então, só para a gente estar relembrando aqui, quais são as classificações das orações subordinadas substantivas. E lembrar que eu sempre, a apositiva é a melhor, né? Que eu sempre vou substituir a subordinada por isso. Então, vamos lá. Outra coisa que nós vimos, as orações subordinadas substantivas não possuem pontuação. Regra básica, fechou. Nunca uso pontuação para orações subordinadas substantivas. Se aparecer algo extra dentro da oração, que são informações extras, a gente vai usar a pontuação por causa da informação extra. Mas, no geral, quando você tem a oração, né, principal e a subordinada, não usamos vírgula para separar a principal da subordinada. Regrinha básica, ponto final e acabou.
Essas orações subordinadas substantivas, elas vão se apresentar de duas formas. Desenvolvidas, possuem essas classificações aqui, sempre se iniciam com a conjunção que, e reduzidas, quando nós retiramos a conjunção que e pegamos o verbo e transformamos ele na sua forma nominal, geralmente infinitivo. Então, essa é a revisão geral de subordinadas substantivas. A partir disso, eu trouxe uma sequência de orações para nós estarmos analisando. Vou deixar o chat aberto, vocês podem participar à vontade, tá? Então, vamos lá. Analise a função desempenhada pelas orações subordinadas substantivas destacadas e classifique-as. Nós vamos fazer o quê? Vamos pegar a segunda oração que já está destacada e vamos substituí-la por isso. E a partir daí eu vou identificar a função. O marido gritou que estava cheio das brigas da mulher. O marido gritou isso. Isso está completando o sentido do verbo gritar. Muito bem, Maria Luísa. Não tenho preposição nenhuma aqui. Então, essa é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se vocês quiserem anotar as respostas, eu vou enviar a atividade sem as respostas, tá? Vocês podem estar anotando num cantinho aí. Então, aqui eu tenho objetiva direta, porque completa o verbo sem preposição. Vamos para o segundo caso. Convém que você deponha imediatamente. Substituindo, convém isso. Opa, a oração começou com um verbo, então eu tenho que organizar a oração. Convém isso, modificando a ordem, isso convém. Então, se tem função de sujeito, oração subordinada substantiva, subjetiva. Ok? Então, nós temos aqui a função de sujeito. Aqui não é só para você identificar a função, é para você também classificar a oração, tá? Então, na primeira, tem função de objeto direto, então ela é objetiva direta. Na letra B, tem função de sujeito, então ela é subjetiva. Na letra C, falam que naquele partido só tem corrupto. Falam isso. Tá, a oração começou com verbo também, mas eu tenho um caso de sujeito indeterminado, né? Eles falam, então é sujeito indeterminado. Eles falam isso, não dá para inverter, né? Isso falam, não inverte, não tem como aqui que não faz sentido, diferente da letra B. Então, falam isso. Isso completa o sentido do verbo falar. Então, é complemento que é objeto. Não tem preposição, portanto, é um caso de objeto direto. Então, é classificada como objetiva direta. Certo? Letra D. É possível que eu viaje ainda hoje. Vamos modificar ali. É possível isso. Começou pelo verbo. É possível isso. Vamos inverter. Isso é possível. Nossa, mas eu não entendi ainda por que você está invertendo. Porque se vocês observarem, a gente sempre pergunta ao verbo, né, quem é o sujeito, não é isso? O que é possível? Que eu viaje ainda hoje. Então, você tem que inverter para você identificar o sujeito. Se você observar na letra C, tá assim, falam isso. O que falam? Você não sabe o que falam, nem quem falam. Então, nesse caso ali, na letra C, não tem como a gente inverter. Então, é objetiva direta. Então, voltando à letra D, é possível isso. Invertendo, isso é possível. Portanto, isso passa a ter função de sujeito, isso aí. E é classificada como subjetiva. Então, letra A e letra C, objetiva direta, e B e D, subjetiva. Letra E. Acontece que ainda estou com sono. Substituindo, acontece isso. Opa, o que acontece? Isso. Então, a ordem está invertida. Isso acontece. Voltou, foi para o começo da oração. Isso aí, Júlio, sujeito. Logo, ela também é subjetiva. Letra G. Ele jurou que aquilo era calúnia. Substituindo, ele jurou isso. Quem jura, jura alguma coisa. Isso completa o sentido do verbo jurar. Então, ele é um objeto.
Eu pulei a F? Ah, tá. Já vou voltar, então. Deixa eu continuar a G. Ele jurou isso. Quem jura, jura alguma coisa. Então, é um complemento, é um objeto. Não tem preposição, objeto direto, então ela é classificada como objetiva direta. Voltando à letra F, que eu pulei, parece que sua mãe está lá embaixo. Parece isso. O que parece? Isso. Então, a ordem está invertida. Voltando aí, isso parece. Tem função de sujeito, isso aí, ela é subjetiva. Então, até aqui, nós só identificamos subjetivas e objetivas diretas, né? A letra A e C são objetivas diretas, a B, D, E e F são subjetivas. Essa estava fácil, porque só tinha duas classificações, né? Vamos continuar aqui. Letra H. Comenta-se... Calma aí um pouquinho que sumiu para mim. Comenta-se que muitos não serão salvos. Então, nós temos aí a substituição. Comenta-se isso. Começou pelo verbo. Então, comenta-se, nós temos aí esse SE, que é a nossa voz passiva, sintética, que nós já estudamos. Então, comenta-se isso. Isso é comentado. Isso também tem função de sujeito, então ela é subjetiva. É interessante prestar atenção a essa questão aqui, essa letra H, porque além de você identificar a oração subordinada aqui, substantiva, vocês tinham que estar atentos para o fato desse SE que apareceu aqui, ó, que é para a gente a voz passiva sintética. Como que eu sei que é voz passiva sintética? Porque o verbo é transitivo direto. Quem comenta, comenta alguma coisa. Então, comenta-se isso. Invertendo a ordem, isso é comentado. Portanto, isso funciona como sujeito e é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Eu acho que eu já falei para vocês, quando vocês forem fazer as atividades, não precisa escrever tudo não, né? Pode colocar OSS, objetiva direta. OSS, subjetiva, ok? Letra I. A virtude das mulheres é que elas nunca fraquejam. A virtude das mulheres é isso. E aí, qual é a função aqui? A virtude das mulheres é isso. Não, não é objeto direto. Nós temos um macetezinho para prestar atenção aqui. Eu tenho o verbo de ligação. É do verbo ser. Se eu tenho verbo de ligação, tudo que vem após o verbo de ligação é um predicativo do sujeito. Lembram disso? Lembram não, né? Tinha esquecido já, hein? É do verbo ser. Ah, agora lembrou, né, Maria Luísa? É do verbo ser. Então, eu digo, a virtude das mulheres é isso. Isso funciona como um predicativo do sujeito, um adjetivo. Portanto, tem função de predicativo, ela é predicativa. Ok? Para todo mundo essa daí? Certinho? Vamos lá para a letra J. A verdade é que ele não acredita mais em promessas. A verdade é isso. E aí? Qual é a função da segunda oração? A verdade é... Ah, isso aí, estava em cima, né? Não podia errar essa. Tem função de predicativo também. Aparece após o verbo de ligação é também, ó. Então, a verdade é isso. E isso funciona como caracterizador da verdade. O predicativo do sujeito, ela também é predicativo. K. Maria ficou com medo de que falasse do segredo dela. Maria ficou com medo disso. Não, não é, Maria Luísa. Maria ficou com medo disso. Observem que o complemento disso está completando que palavra? Qual é a palavra que está sendo completada aí? Maria ficou com medo disso. Disso está completando a palavra medo. Medo não é verbo. Medo é um nome. Portanto, eu tenho aqui um... Vamos, gente. Coragem, acredito em vocês. Vamos lá. Medo é o nosso nome. O que é nominal, gente? Não, Julie, não é objeto indireto. Objeto indireto completa verbo.
Está completando um nome. Porque, olha só, ficou. Ficou como? Com medo. O complemento do verbo é com medo. Essa oração que aparece aqui, ela está completando a palavra medo. Medo é um nome, então é um complemento nominal. Completa nome. Portanto, essa oração é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Observem a diferença entre a letra J e a letra G. Eu vou voltar só um pouquinho aqui para vocês. Na letra G, eu tenho ele jurou isso. E observem que entre o verbo e o isso, nós não temos nada. Então, o isso que aparece é um complemento direto do verbo. Portanto, aqui eu tenho o objeto. Não tem preposição, é o objeto direto. Se vocês observarem aqui, na K, Maria ficou com medo de que ele falasse. Maria ficou com medo disso. Disso está se ligando à palavra medo. Porque o verbo está aqui antes, ó, o verbo é ficou. E você já tem o complemento do verbo que é com medo. Medo de quê? Disso. Então, o disso completa o nome. Complemento nominal, ela é completiva nominal. Ô, Júlio, tá aqui, hein? São 6 as classificações. Vamos lá. O time precisava de que toda torcida o apoiasse. O time precisava disso. E aí? O time precisava disso. Agora sim é objeto indireto, porque o disso completa o sentido do verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esse é um verbo transitivo indireto. Portanto, eu tenho um objeto indireto e essa é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. E na letra M, essa daqui ninguém pode errar, hein? João sempre procura a mesma coisa. 2 pontos, que a sua presença seja anotada. João sempre procura a mesma coisa. Isso. E isso está explicando que João procura. Portanto, é um aposto, ela é apositiva. Ninguém erraria essa, né? Porque sempre quando nós temos 2 pontinhos, nós sabemos que o que vem depois é um aposto explicativo. E aí, pessoal? Perguntas, dúvidas? Algum questionamento? Aguardem só um momentinho que eu já vou conversar com vocês. Estou encerrando e vou conversar com vocês. Não saiam.